Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai conversar essa semana sobre um dos temas mais fascinantes da sociologia, que é a discussão sobre a vida econômica, o mundo do trabalho. Por que é um dos temas mais fascinantes? Porque ele diz respeito a aspectos como a organização do trabalho, como que nós organizamos instrumentos, como que nós nos organizamos enquanto agentes sociais no processo de produção, como que esse processo ele está implicado não apenas de uma atividade que é uma atividade produtiva, que é uma atividade laboriosa, mas também que é uma atividade que é carregada de um simbolismo, que é carregada de uma identidade, de significados sociais. Por isso, é um dos temas mais estudados, né, na área da sociologia, sociologia do trabalho, sociologia econômica. E, claro, por isso tem uma interface, uma interrelação direta com a administração e com as demais áreas das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas. Quando nós estamos falando sobre trabalho e vida econômica, nós estamos falando num conjunto de implicações aqui que tem uma relação direta com o nosso dia a dia. Se nós observarmos aqui algumas dessas questões, olha, qual é o tipo de carreira que vocês imaginam ter? Qual a natureza do trabalho que vocês imaginam ter? Será que se a gente pega um tipo de ocupação, um tipo de emprego, um tipo de discussão relacionada aqui à natureza do trabalho, será que isso tem a ver com as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia? Será que o aspecto relacionado, uma possibilidade de você empreender ou de você realizar uma atividade de trabalho que é diferente daquela que foi exercida há 40 anos pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus familiares? Que isso diz respeito às transformações empresariais, organizacionais e, óbvio, né, na natureza do trabalho em si? Como que nós podemos olhar aqui para a estrutura de remuneração e comparar com uma estrutura de um trabalho não remunerado, que é o tipo de trabalho para projetos sociais ou mesmo para a reprodução simples da vida? Se vocês observarem, por exemplo, o IBGE busca aferir como que pessoas participam de atividades de trabalho e não recebem uma remuneração para isso. É o tipo de trabalho não remunerado, que é quando você está se dedicando a uma atividade familiar, você participa de um empreendimento doméstico, principalmente quando nós estamos lidando com alguma atividade no campo, e esse trabalho ele é não remunerado. Por quê? Porque você envolve ali uma dimensão familiar, uma dimensão que tem uma missão social quase sempre, né? Ou seja, tem um aspecto sociológico que perpassa a natureza daquela atividade, muito mais do que o aspecto econômico em si. Então, essa discussão sobre o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado, que tipo de projeção você faz para as suas atividades, como que você tem elementos aqui ó, vinculados a uma divisão internacional do trabalho. Ou seja, como que os países apresentam realidades distintas em relação à organização do trabalho, como que nós estamos passando por algo hoje que é uma revolução que nós estamos chamando, né, uma revolução 4.0, estamos incorporando no processo de organização do trabalho elementos aqui tecnológicos altamente sofisticados, técnicas de inteligência artificial, de machine learning, como que nós estamos automatizando processos tanto nas fábricas como também nos escritórios. E esses elementos todos, eles têm uma implicação direta nas escolhas que nós fazemos individuais, mas nossas escolhas individuais, elas são evidentemente perpassadas pelo Zeitgeist, pelo espírito do nosso tempo, pelas condições de alocação da nossa força de trabalho, ou seja, da maneira como nós disponibilizamos ou que nós contratamos força de trabalho nos nossos empreendimentos. Enquanto administradores, enquanto gestores, nós estamos preocupados aqui em alocar da melhor forma possível, né, as pessoas dentro das organizações com o melhor capital humano, né, com o melhor capital intelectual, com a melhor capacidade de realizar entregas que nós podemos pensar, que nós podemos imaginar. Então, dentro deste contexto, nós temos uma expansão do setor terciário, né? E como que o setor terciário, as atividades informais, o trabalho informal, eles têm assumido, principalmente num contexto como
o brasileiro, uma situação de superação em termos quantitativos, em termos qualitativos, inclusive, do trabalho industrial. Há um deslocamento para uma economia de serviço, e como que essa economia de serviço ela tem um impacto direto sobre como organizamos e realizamos nossas atividades de trabalho e as nossas atividades empresariais. Então, são diversos pontos, são diversas facetas, são muitos elementos que perpassam aqui esse tema, que é um dos temas mais fascinantes quando nós estamos discutindo não só a nossa identidade, não só o nosso pertencimento, mas também a forma como nós nos organizamos enquanto empresas e enquanto organizações. Dentro deste cenário, nós temos aqui alguns conceitos que são extremamente importantes para a gente considerar a discussão. Observem aqui o conceito de divisão técnica e social do trabalho na idade contemporânea. Quando nós estamos nos referindo aqui à divisão técnica do trabalho, nós estamos falando daquele tipo de divisão que diz respeito à alocação de pessoas em determinadas atividades de acordo com a capacidade, de acordo com uma organização das atribuições técnicas. Então, você vai observar aqui como que um determinado operador de máquina, com uma função, com uma qualificação específica, ele é alocado numa determinada atividade. Como que o padeiro ele é alocado na atribuição de preparar a massa, de fazer o pão, porque ele tem um know-how técnico daquela atividade. Ou seja, o tipo de divisão técnica do trabalho diz respeito a funções, a especializações. Juntamente com isso, nós temos uma divisão social do trabalho, ou seja, ao mesmo tempo que você aloca pessoas em determinadas funções, em determinadas atividades, essa distribuição de pessoas, ela comporta também uma divisão social. Como assim uma divisão social? Você começa a estruturar uma organização social a partir de determinados locais, a partir de determinados lugares de pertencimento, a partir daquilo que a gente poderia chamar de lugares de classe, de posições de classe, como diria o Max Weber. Muito mais do que simplesmente pensar em classes sociais, né, todas as pessoas ocupando a partir da propriedade ou não dos meios de produção, como Marx havia pensado, havia organizado o seu pensamento, mas da forma como Max Weber ele aloca e situa, olha, você tem posições de classe, e essas posições de classe, elas articulam aqui uma divisão técnica do trabalho e uma divisão social do trabalho. Por que divisão social? Porque a divisão social do trabalho ela está relacionada com a forma de apropriação de riqueza. Ou seja, como que você, a partir do seu trabalho, a partir das atividades econômicas que você desempenha, você é remunerado, é reconhecido, você é recompensado por aquelas atividades econômicas que você exerce. Atividades econômicas que incluem aqui, claro, a venda da única coisa que você pode ter, que é a sua força de trabalho, que é a sua capacidade laborativa. Então, você tem, por um lado, aqui essa divisão que é técnica e essa divisão que é social. Pelo exercício da atividade técnica, você é recompensado. Essa recompensa, essa retribuição, ela ocorre de acordo com esse lugar técnico que nós organizamos nas nossas atividades de mercado. Ou seja, de acordo com determinado lugar social, de acordo com determinada posição de classe, você ocupará um lugar na estrutura ocupacional e na estrutura de classes da sociedade, classes, né? No plural aqui mesmo, porque são posições de classe. E aí, é claro, você tem aqui inúmeros subníveis, né, digamos. Como que você tem um processo que é uma organização do trabalho? Como assim organização do trabalho? Quando nós olhamos aqui, né, para a organização das atividades econômicas dentro de uma economia de mercado, nós vamos observar uma passagem da produção patriarcal para uma passagem aqui de um regime que era organizado, né, que a produção era organizada no âmbito doméstico, ela era exercida ali
basicamente pelas famílias, se a gente considera aqui o contexto da expansão das atividades fabris nos séculos XVIII e XIX, a ideia de uma organização patriarcal das atividades econômicas era: você tem o patriarca doméstico, que juntamente com a sua família e as suas crianças, eles estão produzindo internamente, dentro de seus domicílios, determinados produtos manufaturados. À medida que há um desenvolvimento acentuado da tecnologia empregada nas fábricas, nas indústrias, você tem um deslocamento aqui. Um deslocamento para quê? Para uma organização do trabalho focado no regime fabril e industrial. E aqui isso diz respeito também à forma como as atividades elas são organizadas. A organização do trabalho, nós estamos falando aqui de um determinado local onde essas atividades elas são realizadas, então se é no âmbito doméstico ou se é no âmbito de uma fábrica, de uma indústria. Então, uma das principais características aqui é esse deslocamento da organização do trabalho para as grandes fábricas e as grandes indústrias. Como que dentro das fábricas e indústrias nós temos uma disposição dos móveis, dos equipamentos, do maquinário e das pessoas em torno desses móveis, equipamentos e maquinários. Ou seja, o layout de uma determinada fábrica, ele passa a ser disposto para otimizar o processo de produção. É isso que nós estamos falando de organização do trabalho. Como que você tem aqui uma distribuição de pessoas, uma organização de pessoas em torno de máquinas, equipamentos e matérias-primas para entregar determinados produtos manufaturados ou produtos que são elaborados num contexto fabril, no contexto empresarial. São esses elementos aqui que vão destacar para a gente como que em determinados contextos históricos algumas técnicas de gestão, como o taylorismo, como o fordismo, como o que nós chamamos de uma produção enxuta, né? Como que você tem essas técnicas que são utilizadas, técnicas que dialogam permanentemente com outras áreas, como a engenharia da produção, como a administração da produção, como que esses elementos aqui vão organizar as atividades de produção do trabalho. E observem o seguinte, juntamente com isso, nós temos aqui um deslocamento também da produção do trabalho de características tradicionais, né, para características que vão focar na organização, na disciplina, na produtividade e na gestão. Ou seja, juntamente com a mudança aqui lá nos séculos XVIII, XIX, de uma organização do trabalho patriarcal, familiar, para as fábricas, você passa a exigir, e aí nós discutimos isso um pouco, né, com Max Weber, sobre a ideia aqui de uma ética protestante associada ao espírito do capitalismo. O que vem a ser o espírito do capitalismo? Vamos resgatar aqui como que determinadas características quais? Ora, características que são fundamentais no processo de produção e de organização do trabalho, a lógica da disciplina, o foco aqui na produtividade, a ideia de você ter uma organização, características que vão ser fundamentais na construção de uma subjetividade das pessoas que estão no trabalho, dos trabalhadores, daquelas pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho como um elemento principal aqui da sua subsistência, da sua sobrevivência. Dentro aqui deste contexto, a gente resgata aqui o Emile Durkheim para pensar aqui na organização do trabalho e como que ele interpretava, né, esses aspectos. Então você tem o Durkheim, o Emile Durkheim, olhando para a divisão social do trabalho e a interdependência econômica dentro de uma economia de mercado. Ou seja, como que a divisão técnica e social do trabalho estava relacionada às funções que as pessoas exerciam e, portanto, haveria uma interdependência aqui entre os atores sociais. Atores quais? Os trabalhadores, os proprietários dos meios de produção, né? E como que você organizava isso dentro deste contexto que envolvia esses aspectos, esses elementos aqui, como a organização do trabalho. Não esqueçam, pessoal, essas palavrinhas, tá? Organização do trabalho, divisão técnica e social do trabalho, produção do trabalho, principalmente como que a produção do trabalho está organizada de uma maneira que envolve, né, a organização, a disciplina, a produtividade e a gestão. Enfim, que dentro deste cenário, dentro deste contexto, você tem
interpretações sobre as transformações. E essa é a transformação durkheimiana, do funcionalismo, de como que você poderia ter interesses aqui, que seriam interesses convergentes, né? Interesses de pessoas, de grupos, de uma maneira a ter uma convergência de fato. E foi um pensamento que permaneceu aí, inclusive, na primeira metade do século XX. Né? Você encontra autores que são autores que estão pensando, autores, analistas econômicos, políticos, que estão pensando na sociedade de uma forma organicista, né? Ou seja, as pessoas elas teriam interesses que seriam interesses convergentes. Então, o empresário teria interesse em investir em contratar trabalhadores. Os trabalhadores teriam interesse na manutenção daquelas atividades econômicas tais quais elas estavam organizadas, porque com isso eles teriam emprego e aí não passariam necessidades. É uma interpretação organicista, funcionalista, né, com foco ali nessa interdependência dos aspectos vinculados à divisão técnica e social do trabalho. Por outro lado, a gente vai encontrar aqui, como nós bem vimos, né, Marx apontando o trabalho como sendo uma fonte, né, da alienação, e juntamente como fonte da alienação, ou seja, do não reconhecimento do trabalhador, das suas funções, das suas atividades, a gente vai encontrar aqui também um interesse divergente. Por quê? Porque os trabalhadores e os empresários eles teriam interesses distintos, né? Interesses distintos, e com isso poderia levar, inclusive, a um rompimento da sociedade futuramente a partir dos interesses conflitantes e conflitivos no processo de organização do trabalho. São interpretações, né, possíveis interpretações aqui dessas atividades. Quando a gente olha aqui para o trabalho no século XX, nós vamos encontrar algumas características que são centrais. Este trabalho que advém, né, essa organização fabril que advém do século XIX, essa organização do trabalho que advém do século XIX, ela vai encontrar aqui no início do século XX uma tendência que é uma tendência de constituição de novas ferramentas, de novas técnicas que vocês estão estudando já, né, nas disciplinas aí de introdução à administração. Principalmente isso aqui, ó, como que a administração clássica, esse aqui é o contexto da administração clássica, como que ela está pautada e fundada aqui no Taylorismo e posteriormente, né, no Fordismo. E aqui, é claro, eu estou falando de técnicas de organização do trabalho, de organização técnica, de uma organização social, de como que eu vou ter uma concepção de gestão clássica que irá focar nas especializações, ou seja, cada vez mais nós vamos parcelizar o trabalho. Como parcelizar? Dividir em tarefas, dividir em pequenas atividades. Como que nós vamos alocar pessoas para realizar atividades que são atividades pequenas, atividades diminutas, atividades restritas, e com isso especializar, organizar a presença ali de um supervisor, de um capataz, né? Como diria o Frederick Taylor, dentro das atividades fabris, e tudo isso demandando uma grande concentração, uma grande disciplina das pessoas, né? Alguns autores apontam que foi um período histórico aqui, principalmente aí até 1930, né? Um período de grande transformação na subjetividade e no ethos, na cultura das pessoas que trabalham, das pessoas que vivem do trabalho. Principalmente se a gente lembrar que nos anos 20, nos Estados Unidos, basicamente, quem se dedicava às empresas e às atividades do trabalho, né, na lógica do trabalho aqui, eram principalmente os ex-escravizados, né, os libertos e os seus descendentes nos Estados Unidos, e os imigrantes que chegavam, que desembarcavam nos Estados Unidos e que submetiam a uma rotina de trabalho que era extremamente controlada, que era extremamente baseada na produtividade taylorista, que era um trabalho focado aqui numa ideia de você extrair o máximo de produtividade daquela máquina, que era a máquina humana, né, o corpo humano. Por isso que a imagem que se tem associada aqui ao trabalho taylorista é uma ideia de máquina, a ideia do corpo-máquina, como que você entrega e realiza esse tipo de trabalho. Esses elementos aqui, juntamente com o Fordismo, e o Fordismo ele tem duas interpretações, tem dois sentidos. Tem o Fordismo propriamente pensado aqui enquanto uma esteira, né?
uma cadeia de produção que está aqui se deslocando, e tem também a ideia aqui do Fordismo, a maneira como ele é organizado, em termos de um determinado período social, enquanto um pacto social que se estende aí do pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, até basicamente aí 1973, 74, 75. Por quê? É aquele período ali de estabelecimento do estado de bem-estar social, que você vai ter uma conjugação aqui de atividades, uma conjugação de fatores como um estabelecimento de uma macroeconomia focada no crescimento econômico, uma macroeconomia que tem como interesse direto no contexto europeu da entrega de determinadas políticas sociais, saúde, educação, pleno emprego, só que tudo isso associado ao quê? À implementação no âmbito das empresas, das fábricas, das indústrias, das técnicas tayloristas e, ao mesmo tempo, de você ter uma pactuação mediada, né, da forma como que como que esses trabalhadores iriam organizar as suas reivindicações, sobretudo, né? Como que os sindicatos eles pactuariam aqui juntamente com esses grandes grupos econômicos aspectos não vinculados a transformações sociais radicais, a transformações sociais vinculadas, por exemplo, ao comunismo, ao socialismo. Então, era um pacto social, de fato, de aumento da produtividade, da produção em massa, aquele período que você vai produzir os automóveis, né, com características únicas. Vai ter o Ford modelo T e todos vão passar a comprar aquele modelo. Vamos gerar uma demanda e essa demanda ela será consumida pelo mercado. Era uma perspectiva, inclusive, keynesiana, de que você coloca um determinado produto no mercado e aquele produto ele teria em si uma demanda propriamente. Ou seja, então nós estamos falando aqui de um contexto que é um contexto amplo, um contexto de transformação, tanto do ponto de vista da organização das atividades econômicas, desde as técnicas, desde a alocação de pessoal, desde a forma como você faz o recrutamento e a seleção, o recrutamento, como diria o Taylor, né, de um sujeito de tipo bovino, né, capaz ali de trabalhar de maneira extenuante sobre uma determinada atividade, sem se cansar por horas a fios. E aí, com base nisso, você tem, de maneira articulada, um determinado contexto social, né, que é esse contexto social aqui do Fordismo. Portanto, a gente tem aqui aspectos que rememoram, que resgatam aqui aquela discussão lá de Adam Smith ainda, sobre a divisão técnica do trabalho, sobre a importância da divisão técnica do trabalho. Onde isso aqui, professor? Nessa discussão sobre o Taylorismo, quando nós temos aqui como uma tendência da administração científica do trabalho, o foco nos tempos e movimentos, né, na separação das atividades de concepção e execução, nessa seleção científica do trabalhador, aspas aqui no científico, porque você não tinha aqui propriamente, né, uma preocupação com selecionar o trabalhador a partir de determinados estudos que fossem vinculados, né, a um aspecto da psicologia do trabalho propriamente, né? Mas era o trabalhador capaz de realizar o trabalho mais extenuante num determinado conjunto de horas, ou seja, o trabalhador braçal, sobretudo, do tipo bovino, capaz de fazer as maiores entregas, tá, dentro daquilo que fosse determinado pelo capataz da fábrica, da indústria. E uma remuneração por peças, por produção. São elementos aqui, sobretudo se a gente considerar a divisão técnica, que vão ter essas características centrais em termos de uma diminuta organização do processo da organização do trabalho. E isso dentro desse contexto, portanto, aqui final, dentro desse contexto, que é o contexto do Fordismo aqui com os seus dois sentidos. Então, observem que aqui nós temos conceitos que vão se articulando. Observem aqui nesse slide anterior, uma divisão técnica e social, organização do trabalho, como que você tem as interpretações aqui sobre a organização do trabalho, como que você observa que o Durkheim com a proposta funcionalista e o Marx olhando o caráter do conflito, né, inerente às atividades ali do trabalho, como que nós chegamos ao século XX pensando aqui no Taylorismo e no Fordismo,
como que o Taylorismo e o Fordismo vão, principalmente o Taylorismo, reforçar uma tendência e uma prática que era essa da divisão técnica do trabalho, e juntamente com as suas características vão reforçar, né, e vão possibilitar aqui de forma articulada outros fatores macroeconômicos, inclusive com a Segunda Guerra Mundial, né, e vão ter como desdobramento aqui o Fordismo enquanto sistema social, ou seja, o Fordismo enquanto característica predominante de um determinado contexto, que é o contexto do welfare state. Quando a gente chega aqui, e aí já passando agora, lá na década de 70 e tal, nós temos aqui um processo de atualização das práticas das práticas do capitalismo, né? Das práticas de organização das atividades econômicas. Essa atualização ela envolve o quê? Um desenvolvimento tecnológico muito grande que acontece nas décadas de 60, 70. Então você passa a observar aqui as tecnologias da informação associadas à globalização, a ascensão de modelos flexíveis de produção e gestão. Ou seja, agora é o momento aqui de deslocamento do Taylorismo e do Fordismo, tanto enquanto sistema de organização e de gestão social, ou seja, aqui é o momento de retomada das ideias liberais clássicas, aqui é o período que nós estamos falando, décadas de 80 sobretudo, um corte aqui, de início dos grandes processos de privatização de empresas estatais, de atividades do Estado, e juntamente com isso, o que nós vamos observar? Como que técnicas e práticas flexíveis são pensadas e são organizadas dentro das empresas. Como que agora você tem aqui, principalmente lá, o Japão, exportando determinadas práticas de células, né? Em vez de você ter um layout único na organização do trabalho, você pode organizar esse trabalho em células, em ciclos de qualidade. Como que você pode pensar agora em determinadas técnicas para otimizar não só o seu espaço, mas também os seus trabalhadores, que poderiam ser multifuncionais, e aqui anos 80, o surgimento dos ciclos de controle de qualidade, né? Como que isso aqui vai gerar uma efervescência agora nas empresas na década de 1980. Ou seja, é um processo realmente de rupturas radicais aqui em termos de organização das atividades de trabalho e de atualização do regime capitalista. Por que regime? O que é o regime, pessoal? Regime significa que nós estamos ainda dentro do modo, né, de produção capitalista, porém, você tem mudanças no âmago, né? Mudanças centrais ocorrendo aqui na forma como o capitalismo ele se atualiza, como que as políticas macroeconômicas são organizadas globalmente, como que as mudanças tecnológicas agora elas são incorporadas tanto ao processo de produção como na dinâmica aqui de gestão das fábricas, das empresas, das organizações de uma maneira geral. E muitos autores, diante disso, vão se perguntar, ora, será que nós estamos aqui, então, passando por um período de pós-Fordismo ou de neo-Fordismo? Ou seja, será que nós estamos aqui num período de ruptura pós-Fordista ou apenas uma atualização do regime capitalista, né? E aí, é claro, o que a gente observa é exatamente essa atualização. Os estudos posteriores vão apontar que é uma atualização do regime de acumulação capitalista. O que significa o regime de acumulação capitalista? Significa nada mais, nada menos do que o processo de inovação, e como que o processo de inovação ele tende a deslocar as atividades econômicas para aquelas atividades mais lucrativas de acordo com os fatores, né, de um determinado contexto histórico. Fatores tecnológicos, produtos que são mais valorizados, como que você tem uma organização do trabalho de uma maneira agora a atender as demandas e as pressões do seu tempo, do seu contexto, ou seja, é uma atualização de um regime de produção e de acumulação capitalista. Estamos dentro da mesma economia de mercado, porém com mudanças radicais, com rupturas radicais dentro deste período, dentro deste contexto aqui. Algumas características gerais, portanto, deste período, pessoal. Produção em equipes, né? Então, em vez agora do trabalhador
único lá e exclusivo apertando parafusos, você tem uma produção em equipes, um trabalho, uma produção flexível. Então, em vez de você ter um carro agora, um modelo ter único para todo mundo, você tem condições de produzir segmentos, lotes de peças, lotes de automóveis, de acordo com características que são demandadas pela massa, né? Pelos trabalhadores, pelos consumidores, pela população de forma geral. Por isso que você tem, inclusive, uma customização em massa, ou seja, você produz aqui segmentos, você produz aqui para atender determinados nichos de mercado. Em vez de você atender a população de uma forma geral, você tem uma customização. Esses trabalhadores aqui, eles são flexíveis e polivalentes, ou seja, são capazes de se adequar a determinados contextos, a realizar várias tarefas, são polivalentes. Novas formas de gestão do trabalho e dos trabalhadores vão se estabelecer, vão se apresentar dentro deste contexto aqui. Um contexto que é um contexto que vão surgir, vão aparecer aspectos, olha, como a terceirização, a quarteirização do trabalho, essa discussão sobre como que as fábricas e as indústrias e as empresas passam agora a focar apenas no núcleo central de trabalhadores e a terceirizar todos os demais que não são vinculados diretamente ali às suas atividades centrais, ou seja, um elemento que, inclusive, foi tema, né, de discussão, de polêmicas jurídicas aqui no nosso país, até recentemente, até o Supremo Tribunal Federal reconhecer a legalidade das terceirizações, né, tanto nas atividades centrais de trabalho, como nas atividades também finalísticas, que são as atividades finalísticas aqui, aquilo que é central nas atividades de trabalho, aquilo que você faz na sua organização propriamente, né? Então, você pode terceirizar não só a merendeira, não só o vigilante da sua escola, mas o próprio professor. Ele é passível de terceirização. Isso como uma tendência que surge, que se estabelece, e o reconhecimento legal feito sobre isso pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está, claro, dentro de um contexto, como eu mencionei, de um contexto de atualização das regras, né, de acumulação, regras estabelecidas aqui, que são, na verdade, não são regras estabelecidas, mas de um regime de acumulação flexível do trabalho, como chama o autor, né, chamado, né, a David Harvey, né, que vai estudar como que você tem essa atualização do trabalho dentro deste contexto aqui. Ok? É claro, dentro aqui deste cenário de globalização, nós vamos ter aquelas empresas que são conhecidas como as sweatshops, ou seja, aquelas empresas ali que se dedicam basicamente à exploração do trabalho. Elas estão integradas, né, numa cadeia produtiva global e utilizam aqui de uma precarização do trabalho muito grande. Como assim precarização do trabalho? A lógica de você pagar uma remuneração extremamente baixa, utilizar trabalho infantil, de você se deslocar de país para país em busca das condições mais favoráveis para o aumento da sua rentabilidade, mas, por outro lado, sem nenhum tipo de compromisso e de comprometimento social, né? Algo que irá se intensificar aqui em meados aqui do século XX, né? Dentro deste contexto aqui, pessoal, nós vamos observar algumas outras características. A natureza mutável do trabalho e do emprego, principalmente se a gente observar que há um declínio do trabalho manual, uma desqualificação desse tipo de trabalho, né? E ao mesmo tempo uma ascensão das atividades ditas intelectuais. Que atividades intelectuais aqui que nós estamos falando? São aquelas atividades reconhecidas como criativas, o desenvolvimento de softwares, a publicidade, a propaganda, o marketing, a gestão, atividades que são típicas das atividades terciárias, né, do setor terciário, ou seja, as atividades primárias, as atividades que exigiam e que demandavam uma grande quantidade de trabalho desqualificado, ou seja, aquele trabalho desqualificado aqui não é um termo nem pejorativo, né, mas é um trabalhador sem uma escolarização mínima necessária para realizar aquelas atividades. Esse trabalho ele é deslocado em prol de um trabalho
qualificado, de um trabalho criativo, e que é uma das principais tendências, inclusive, né, desse trabalho da indústria 4.0, que é você incorporar cada vez mais pessoas capazes aqui de pensar em soluções, em desenvolvimento de novos produtos, novos serviços na entrega das suas atividades, em detrimento daquilo que pode ser automatizado. Aquilo que pode ser automatizado, você automatiza. O que tem que ser pensado de uma maneira diferente é o que a máquina não pode fazer, é o que o algoritmo não pode fazer, né? Fora isso, você automatiza tudo. Ou seja, a ênfase aqui nas atividades qualificadas, nas atividades intelectuais, né? Claro, a ascensão desses processos de automação, mecanização, e com isso, claro, o surgimento aqui, ou a acentuação do desemprego estrutural, o chamado desemprego estrutural, que vocês bem sabem, bem conhecem, mas é um desemprego que agora, inclusive na indústria 4.0, você tem prognósticos que são muito mais acentuados do que aqueles lá da década de 70 e 80. Né, que você vai ter setores inteiros que serão automatizados, e com isso você tem aqui processos, né, massivos de demissão e de substituição desses trabalhadores. É claro que em situações de planejamento e de regulação do trabalho e da sociedade, é possível você fazer uma transformação da base tecnológica, da base da organização do trabalho, e, ao mesmo tempo, você manter as pessoas produtivas, principalmente as pessoas que estarão aqui se dedicando às atividades que são as atividades não dispensáveis, né? As atividades que exigem criatividade, que exigem uma dedicação e um trabalho que não é um trabalho automatizado, né? Um trabalho repetitivo, um trabalho que não dependa aqui de uma intervenção humana, como, por exemplo, as atividades de cuidado, as atividades da área médica, as atividades que demandam aqui um acompanhamento pessoal. São inúmeras atividades que vão demandar, ou que vão surgir, ou que vão fortalecer a incorporação de novos trabalhadores. E, claro, as próprias atividades aqui de utilização dessas tecnologias que precisam e que demandam de trabalhadores. A área de tecnologia, ela é gigantesca e ela demanda assim, uma quantidade absurda de trabalhadores que não estão disponíveis, né, no mercado ainda, né? E aqui há uma necessidade realmente da gente incorporar isso nas nossas empresas. Né? Vamos ter aqui uma discussão, né, que é importante sobre como que a tecnologia ela afeta o trabalho e a percepção sobre o trabalho, como que características, né, que muitos chamam de uberização do trabalho, ou seja, essa ideia de você ser o patrão de si, de você ter uma empresa, uma big tech internacional, uma grande empresa de tecnologia internacional, contratando pessoas, prestadores de serviço ali na entrega de determinados produtos e determinadas atividades, sem que isso incorra diretamente numa remuneração adequada, numa remuneração que possa ser suficiente aqui para a manutenção, né, das necessidades básicas. E aí é uma discussão mesmo sobre regulação do trabalho que se estabelece, né, tanto do ponto de vista das empresas, das big techs, como do ponto de vista também do trabalho, dos representantes aqui desses trabalhadores, dos sindicatos e dos inúmeros agentes governamentais que estão envolvidos aí nessa discussão, e que é uma tendência aqui dos estudos relacionados a esses aspectos, né? E sobre também a dimensão da qualificação. Como que nós temos, por um lado, aqui uma discussão que é uma discussão mais otimista, né, sobre como que as transformações tecnológicas podem gerar uma autonomia e uma especialização dos trabalhadores, e, por outro lado, uma desespecialização. Ou seja, as pessoas deixariam de ter aqui uma capacidade de aprender, uma capacidade aqui de entregar determinadas atividades. Enfim, são inúmeros aspectos aqui que têm a ver diretamente com o exercício das nossas atividades enquanto gestores. Dentro desta economia do conhecimento, dentro deste turbilhão de transformações, dentro dessa nova fase de acumulação aqui
do capital, do trabalho, né? Nós temos aqui uma sociedade que ela pode ser definida como uma economia do conhecimento, porque ela faz uso do conhecimento como um insumo fundamental, não mais apenas, né, das matérias-primas, mas utilizando a informação, o dado, os dados que nós produzimos diariamente, né, nas redes sociais, nas empresas, alimentando o banco de dados, etc., como um insumo dessa economia do conhecimento aqui. Bom, dentro deste contexto, inúmeras outras características, né, que nós já falamos, elas vão se reproduzir, elas vão se reforçar, o trabalho polivalente, a necessidade de novas habilidades para esse tipo de trabalho, né, como que você precisa agora não só aprender a trabalhar em equipe, e aqui é muito mais do que uma dimensão pessoal mandatória ou prescritiva, mas é uma tendência realmente social, né, em torno disso. Como que você tem reflexos aqui no processo de seleção dos trabalhadores, e aqui a gente está falando, inclusive, por exemplo, da utilização dessas técnicas para falar sobre algo que nós temos hoje, que é o People Analytics, ou seja, nós temos dados e temos tecnologias capazes de aferir determinadas características subjetivas, características que são individuais, características que serão importantes aqui na hora da gente escolher os trabalhadores de um determinado setor, de uma determinada atividade que nós vamos alocá-los. Enfim, são inúmeros aspectos aqui que vão ter um impacto, né, sobre a organização do trabalho, que vão ter um impacto sobre como nós organizamos aqui as nossas empresas. E dentro desse contexto a gente vai ter aqui uma discussão, né, sobre as carreiras estariam no fim, a gente vai trabalhar agora, então, criando portfólios, né, que é uma das características e uma das recomendações para vocês. Em vez de vocês apenas acumularem ali carteira assinada, vocês vão criar um portfólio mostrando o que vocês são capazes de fazer e o que vocês já fizeram. Em vez de um currículo tradicional, nós vamos criar portfólios, aqueles portfólios que vocês vão enviar para os recrutadores. Isso aqui diz respeito ao quê? A um tipo de alteração na forma de organização do trabalho, que é aquele trabalho tradicional. Isso, e aqui eu não estou apontando se isso é bom ou ruim, tá? Isso é apenas uma tendência, do ponto de vista da precarização, do ponto de vista das alterações subjetivas. Tem toda uma discussão aqui. Há setores que se apropriam bem dessas transformações, principalmente setores relacionados às tecnologias, às transformações no processo, por exemplo, de incorporação de novas TICs, de programação, enfim, os setores relacionados aqui à indústria 4.0 de uma maneira geral. Esses setores eles se beneficiam desse tipo de trabalho. É diferente de trabalhadores que não acompanham essas tendências. Então, para esses trabalhadores, a lógica de uma precarização, os estudos apontam que o impacto é mais severo. Então, você teria aqui um deslocamento dessas carreiras que estariam previstas até a década de 70, 80, ou que algumas grandes empresas ainda têm de um plano de cargos, de carreiras, de salários, né, para um longo prazo, para um trabalho que é ad hoc, né, um trabalho que você é contratado para fazer, entrega, acabou e segue e vai adiante, né? Os processos de reestruturação do trabalho, né, que vão eliminando empregos, vão alterando, vão incorporando, né, novas tecnologias aí às suas atividades, ou seja, a organização do trabalho, e aí você vai tendo inúmeras repercussões ao longo de toda a carreira, dos trabalhadores e ao longo também de toda a cadeia produtiva, né? Como que isso se espraia na sociedade de uma maneira geral. E aí, é claro, só para a gente fechar aqui, isso vai ter o impacto direto, né, na remuneração, na identidade pessoal, como que os aspectos simbólicos do trabalho eles passam a ser deslocados, como que você tem agora não mais uma vinculação, né, pessoal aqui, olha, a determinados grupos a partir do trabalho, como a gente observava nas décadas de 70 e 80,
com movimentos sindicais, com movimentos trabalhistas. A ideia aqui de você ter elementos, né, como a criatividade, como a estrutura, né, de trabalho que não tenha rotinas, mas esses elementos eles passam a ser incorporados ao discurso sobre o que é trabalhar dentro deste contexto. Então, são inúmeros aspectos aqui que a gente pode destacar, pode apresentar, pode relacionar aqui a esse tipo de mudança, né, na estrutura do trabalho no século XX e, sobretudo, agora, novamente, no século XXI. E muitas destas características elas vão permanecer, né, como uma generificação do trabalho, né, como que homens e mulheres trabalham e são alocados no trabalho e têm um trabalho remunerado de uma maneira distinta, certo? Mas vamos deixar isso aqui para a gente discutir nos próximos encontros, ok, pessoal? Então é isso, até mais.